Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando o livro do Auditoring. Sobre padrões. Vamos aqui ver de novo se dá o par de compensadores. Vamos partir entre o Pablo Salinas Herrera e o Diego Flores. Aqui, como a gente pode ver, as negras têm um peão a menos. Em compensação, tem um par de bispos que não está muito bem em casas bem adequadas, né? Pode melhorar, mas aqui fala tem as colunas C e D abertas. Pode ajudar o bispo na luta aí contra o cavalo e o bispo do outro lado. Mas vamos lá. Bispo E3. Bispo C3 também seria uma boa. Eu até acho aqui que... Eu sinceramente até jogaria aqui, viu? Até acho que é melhor bispo C3 protegendo o lado da dama e o ponto essa diagonal longa. Certo? Porque se precisar é preferível trocar os bispos. Deixar em vez de ocupar do bispo um bispo só, não... Mas ele jogou o bispo E3. Talvez, eu acho aqui, ó, ele não jogou bispo C3, talvez porque ele estava preocupado que esse aí aqui, bispo C8. E aqui por aqui ficava forte, né? Ele ia ter que procurar aqui para trocar. Mas bora lá, ele jogou bispo E3, bispo B7. Tá ameaçando aqui. Também aqui ele podia ter jogado bispo F5, né? Ficava com essa... Ficava dominando essa diagonal. Era uma casa natural para o bispo. A última casa das brancas também pediria que as pretas jogassem F6. Né? E o bispo em G7 vai ganhar vida. Mas vamos lá. Ó. Cavalo F2, atacou a torre. Torre D7, voltou. Rei G4, atacou a torre. H5. Rei G3, voltou a dama. Que aqui ele podia jogar dama G3. Continuaria forçando aqui. Aí talvez jogasse F6. Daí o bispo em G7 ia começar a ganhar vida, né? Aí jogou o quê? Jogou dama C2. Bispo C1, veio defender o peãozinho. Muito passivo. Talvez a melhor aqui era... Bispo por B6 mesmo. Bispo por E6, torre E6. Ou aqui até dama por B2. Aqui não ia dar, tá? Mas jogou dama C2, bispo F8, querendo dar vida ao bispo, né? Que está sendo atrapalhado nessa diagonal aqui, infelizmente. Esse peãozinho que está atrapalhando ele. Assim veio outro bispo. A3. A5. Bispo E3. B5. Torre de G1. B4. Bispo C1.
Dama F5. Agora está claro que as peças menores do branco foram deslocadas, enquanto as pretas estão trabalhando de forma eficaz. E3, torre C8, E6, F por E6, dama por E6, cheque, dama por E6, torre por E6, torre C2, cavalo E4. Podia jogar aqui, né? Torre por G6, né? Cheque. Mas não ia mudar muito aqui. Dama F5, dama E3, torre C8, F6, E6, dama por E6, torre por E6, torre C2, cavalo de E4. Torre E7, trocar as torrinhas. Torre por E7, bispo por E7. As brancas estão completamente perdidas. Par de bispo, com esse meio aberto aqui, ó. Todas as casas abertas aqui, ó. Nossa. O bispo fica muito forte. As brancas estão completamente perdidas. Assim como as pretas conseguiram invadir com a torre C2. Aqui a cooperação com os bispos simplesmente se mostra fatal para as brancas. Cavalo de E2, B3, cavalo F3, bispo F6, torre D1, bispo F3, tava querendo dar uma golpeta lá, né? Bispo por F3, G por F3, bispo por B2, bispo por B2, torre por bispo, torre D8, rei F7, A4, torre C2, agora segura, né? E aqui, na hora que chegar aqui, mexe a torre aqui, por mais que a torre está aqui, trocou, troca aqui, converte aqui, dá cheque e acaba a partida. Vocês viram, o par de bispo é muito forte. Se o centro estiver aberto, o par de bispo é fortíssimo. Tava com peão a menos, você viu a compensação que teve? Então, assim, cuidado na troca de cavalo por bispo. Nem sempre é a melhor alternativa, tem que analisar muito bem. Deixar o adversário com um par de bispos é complicado. Principalmente se o centro estiver aberto. O bispo é muito forte com o centro aberto. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. E bora estudar cada vez mais. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.